mais x2. Então, quando eu digo para vocês que quando a gente vai verificar se é um espaço vetorial, a gente tem que olhar os 8 axiomas e seguir as operações de adição e multiplicação que foram determinadas no exercício. Siga a regra. Então, quando você olha aqui na adição que foi determinada no exercício, aqui está a regra. A regra fala: você vai pegar o primeiro elemento do primeiro vetor e o primeiro elemento do segundo vetor e vai fazer o quê? Vai somar. Lembrando que x e y pertencem ao conjunto quê? Reais. E o segundo elemento? Você pega o segundo elemento do primeiro mais o segundo elemento do segundo e vai dar o primeiro. Não vai dar y1, vai dar o primeiro y. Então, se aqui fosse 2 e aqui fosse 5, você vai fazer assim, ó, 2 mais 5 igual a 2. Aí você vai dizer, ué, professor, mas isso é errado. Exatamente, por isso que quando a gente vai provar os axiomas da adição, está errado. Certo? Então, vamos lá. Só que a gente usa os elementos, sempre genericamente. Lembre que x e y, cada um é diferente. Tá bom? O A1 fala U mais V mais W tem que ser igual a U mais V mais W. Aí eu vi, todo mundo onde mas eu vou saber quem que é U, V e W. Ó, gente, tá aqui, ó. Esse é o U, esse é o V e o W vai ser quem? X3, Y3. Se tivesse um outro, ia ser quem? X4, Y4, X5, Y5, X1000, Y1000. E assim vai. Né? Então já sei. Se o U é X1, Y1, V, X2, Y2 e W, X3, Y3. Agora é só substituir os vetores. Cuidado que está uma festa aqui. No lugar da vírgula, põe a mais. Não. Atenção. Vamos lá. Quem é U? Tá vendo? Ontem, na hora que eu estava aqui, eu fiquei muito nervoso. Porque na hora que eu falei, vamos responder, aí um virou aí, não sei quem. Falei, que gracinha, parece primário. Aí depois que eu terminei de explicar, ninguém estava sabendo fazer a porcaria do exercício. Se não me acompanhar e falar aqui, depois não sabe fazer. Então faça comigo. Quem é U? X1, Y1 mais V. Quem é V? Fecha aqui o colchete. E agora? Na frente mais quem? Tá. Quem é W? X3. Aí eu vou fazer essa parte, depois a gente faz a outra parte. Vamos lá. Siga a regra. A regra fala, soma os primeiros elementos e da soma do segundo tem que dar sempre o primeiro elemento. Então vamos lá. Vou somar esses dois vetores, vai virar um só, o resultado agora. Então, x1 mais x2. Ele está mandando fazer. E na hora que eu somar os y, tem que dar o y no primeiro. E é quem? Não confundir aonde vai o mais, aonde vai a vírgula. Hein? Mais x3, y3. Posso sempre. Isso aí mesmo. Pare na hora que não entendeu. Chegar lá na frente do último axioma, não entendi nada. Então a regra está aqui. Ó. A regra foi dada lá no enunciado da adição. Depois nós vamos para a multiplicação. Quando você for nesse exercício, somar dois vetores do R2, você soma os elementos de X. E quando for somar os elementos de Y, você apenas tem que repetir o primeiro elemento. Essa é a regra. Siga a regra. Simples. Quando tiver que só repete. Então vamos ver se sabe a regra. Quando manda somar o X soma normalmente. Então o X do primeiro aqui, desse primeiro vetor, vale quanto? X1 mais X2. É isso que eles têm que responder. Quanto que vale o X do segundo vetor? X3. Vamos somar. Vai ser
o x desse primeiro, que é x1 mais x2, mais o x do outro vetor. Quem que é? x3, vírgula. Então, eu vou somar o y. Quando eu somo os y, tem que dar qual y? Primeiro. Quando eu somo esse com aquele, tem que dar esse. Então, é y. Acabou. Então, vamos fazer a outra soma. Quem é o U? O Y1. Responde. Quem é V? Não faz nada agora não. Só participa. E W? Você tem que seguir nas regras matemáticas. Primeiro, colchete. Então, eu vou ter que somar esse vetor com aquele. Então, repita esse primeiro. X1, Y1. Mais. Esses dois vão ser somados, vão virar um vetor só agora. Como é que fala a regra? O que eu falo com x? Soma. Então vai ficar o que aqui? x2 mais x3. E quando eu somar o y dos dois, vai dar quem? Y2. Vai dar o y do primeiro, que nesse caso aqui é y2. Perfeitamente. Vamos somar os dois vetores agora para ficar com um vetor só. No primeiro vetor, o valor de x é x1. E no segundo vetor, o valor de x é x2 mais x3. Não dá para virar uma coisa só. Isso é um número só. Então, vou somar o daqui de lá, vai ficar x1 mais quem? x2 mais x3. Vírgula. Como é que é a regra do y? O quê? Y do primeiro. Muito bem. Ficaram igual os resultados? Ok. Então, o axioma 1 foi verificado. Muito bem. Querem copiar? Vamos fazer assim, rapidinho aí, pessoal. Copia direito. U mais V é igual a V mais U. Ontem eu brigava aqui com você, o colega. Professor, mas se eu fizer o contrário não vai dar certo. Não, mas esse exercício não está pedindo para fazer o contrário. Siga a regra. Não é se. Não tem se. Vai ter o contrário, é o outro axioma, que era esse aqui, ó. Ele queria inverter a posição. Vai ter o A2 que inverte a posição. Então você não precisa imaginar outras situações. Em cada axioma resolva isso. Então quem é U? E V? Seguindo a regra, primeiro eu pego os valores de x. O que vai dar? x2. Y1 mais Y2 vai dar quem? Y1. Perfeitamente. Quem é V? Se você colocar na posição errada aqui, aí erra tudo. Quem é U? Vamos somar. Como é que faz para somar o x? x2 mais x1. E quando soma o y, o resultado tem que dar o y de quem? Que é quanto? Deu igual aos resultados? Não. Ó, esses elementos aqui, logo, o resultado é diferente. Então, esse axioma não se verifica. Oi. O que eu acho? Obrigado. Então, esse é o do vetor nulo, né? Então, vamos lá. Quem é o x1 e y1? É o vetor nulo. 0, 0. Tem que dar quem? x1 e y1. Esse vai dar certo? Vai. x1, como x é um número real, qualquer número real mais 0 é quanto? Ele mesmo. E o y, esse, mais esse, não tem que dar esse? Pela regra aqui? Beleza. Então, já funcionou. Correto? Então, esse axioma foi verificado. Vamos aproveitar e fazer o A4 aqui. O A4 fala U mais menos U tem que ser igual ao vetor nulo. Então, vamos lá. O U é x1 e y1. Logo, quem será menos U? Menos x1 e menos y1. Isso tem que dar o quê? 0. Muito bem. Um número real menos ele mesmo dá quanto? 0. E a regra do y fala, esse y mais aquele, independente de quem é aquele, tem que dar esse.
E aí, funcionou o adiciono? Então, o A4 não. São não, multiplicação. Alfa x1 e zero. Muito bem. Então, qual é o módulo que está pedindo a multiplicação? Quando você for multiplicar, a multiplicação de alfa pelo primeiro elemento é normal, só que a multiplicação de alfa pelo segundo, independente de quem é alfa e de quem é y, tem que dar quanto? Vamos a ele, então. N1. Alfa, beta, U. Alfa, aparentes, beta, U. Substituindo, alfa vezes beta vezes U, U é x1, y1. Seguindo a regra. Alfa, beta vezes x1 dá o quê? Alfa, beta, x1. Alfa, beta vezes y1 dá o quê? Zero. Ali tem um passo a mais, porque primeiro multiplica por beta para depois multiplicar por alfa. Beta vezes x1, y1. Beta vezes x1, beta vezes y1. E agora vamos lá. Alfa vezes beta x1, alfa, beta, x1. Alfa vezes zero, deu igual? Só uma verificada. Em 2. A regra fala que alfa e y fazer, mas eu falo dele, mas aí uso porque. A regra está falando, quando você pegar um número e multiplicar por y, tem que dar zero. Só que alfa vezes beta, não tem dois caras aqui, tem um. Porque o alfa é 5 e o beta é 7. Então aqui é 35. Só que não está dando para a gente enxergar isso. Mas é 35. O segundo é o lado de cá que fala? Isso. Porque aqui é 7. Né? Vezes 1 é 7. 7 vezes 1 é 7. Agora 5 vezes 7 é 35 também. Sempre vale. A regra não é o cara, esse cara. Qualquer número que tiver aqui que multiplicar por lá tem que dar zero. Independente de quem é. Entendeu? É isso que tem que ficar claro. A sua pergunta foi muito boa. Não é aqui. É o que estiver naquela posição. Igual lá da adição. Lembra que quando for y2 mais y1. Porque lá, quando aparece, era y1, né? Não é aquele ali. É o da posição. Somou de juntar o primeiro.